Eu quero ganhar. Eu quero ganhar. Que saudade de ganhar. Família, eu nem sei que horas eu vou colocar esse vídeo no ar. Se é no momento que eu estou gravando aqui esse vídeo, claro, tempo de editar, capa, tudo mais, porque eu estou gravando esse vídeo aqui 10h56 da noite, na adrenalina ali da partida contra o CSA, ou se coloco, né, amanhã às 7 horas. Mas eu acho que eu vou colocar às 7 horas mesmo, então, por esse motivo, bom dia, uma excelente quinta-feira, um dia abençoado para todos nós. Mas assim, por que, Tiago, você tá com essa dúvida de colocar o vídeo tal horário? Porque, família, o nosso vídeo aqui, essa resenha, vai ser dividido em 3 partes, mas tudo vai levar em uma só direção. 2 respostas aqui do Fernando Diniz na coletiva, falando sobre o jogo, resultado, oportunidades, e Pablo Verratti. Diniz, eu gosto do seu trabalho. Eu sei que já tem torcedor pedindo fora Diniz. Tem. Ah, Thiago, não tem. Um é sangue do meu sangue, que é meu primo Felipe. Tava lá, né, no grupo de membros falando, tô de saco cheio do Diniz. Teve 1 mês e o time não consegue ganhar, e não sei o que. Sangue do meu sangue. Abraço para ele. E eu separei aqui um outro comentário, né, de um torcedor no nosso vídeo de pós-jogo, pedindo fora Diniz. Então já tem gente pedindo fora Diniz. Eu não sou esse torcedor, né? Acredito no trabalho do Diniz, acho que é o cara mais capacitado para tirar alguma coisa desse elenco. Livre no mercado hoje, de repente, pode ser que algum torcedor vai falar do Vojvoda, mas eu acho o Diniz mais capacitado para tirar alguma coisa desse elenco mole, lento, bunda cansada que é, a fragilidade física que esse time tem. Agora, Diniz, você tem que parar de chegar numa coletiva e chamar o torcedor de otário. Você é otário. Eu tô falando aqui em relação ao Thiago, tá? Aí você utiliza o termo que ele quiser, que ele tá te chamando. Em relação a mim, você é otário, você é burro, você não entende absolutamente nada, você é um merda, você é um bosta. E aí eu vou falar qualquer coisa sobre o Verratti e você vai ter que engolir, porque eu sou o Fernando Diniz. Eu sou campeão, né? Campeão da Libertadores e tudo mais. E você quem? Thiago, Queimados, Baixada Fluminense, você não é ninguém. Você é um merda. Mas peraí, ô Diniz, tenha um pouco mais de respeito, irmão, com os torcedores do Vasco. Porque a resposta que você dá sobre Pablo Verratti, poxa, ela não é séria, irmão. Ela não é séria. Isso não é justo com a gente. Não faça isso, cara. Não faça isso. O Verratti, ele tem, né? A gente tem um carinho por ele todo especial. O Verratti tá guardado aqui. Não é meu ídolo. Não é meu ídolo. Mas eu sei da importância dele nesse período difícil aí, né? Com recorte desde a chegada dele. Eu sei da importância, mas esse tipo de resposta justificativa, querendo defender o Verratti, só joga contra ele, ô Diniz. Só joga contra ele, Diniz. E aí, nesse sentido, família, eu quero trazer aqui o Gabriel Farias, né, jornalista da Rádio Transamérica, que estava comentando esse jogo, e aí ele tem uma qualidade na fala que me ajuda muito aqui, porque você dá pra reparar, né? Eu não tenho toda essa qualidade técnica nas palavras, depois eu falei errado, eu me embolo, eu dou show de bola, e largo show de bola, você me entende? Então ele tem ali a qualidade técnica nas palavras pra encaixar bem aqui o que eu quero dizer. Só que ele fala em relação ao João Vitor, mas eu vou pegar também essa parte aqui que ele fala do João Vitor e direcionar para Pablo Verratti também, Fernando Diniz. Só que em relação à galera que está nesse momento pedindo fora Diniz, e aí eu quero trazer aqui um breve comentário do torcedor do CSA falando da atuação do Vasco ontem e comparando com a atuação, com o jogo do CSA contra o Grêmio. Ele faz essa comparação bem interessante e aí no sentido de defender o trabalho do Diniz. Mas eu sei, família, ele tem que parar com essa merda que está fazendo em relação, né, a João Vitor e também Pablo Verratti, família vascaína. Então chega aí que tem muito... Muito o que, Thiagão? Ô, Senhor, vamos ganhar, Mirassol, será? Família, chega aí que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, dá aquela força para o Thiagão. A gente está tentando aí bater a marca de 68 mil inscritos. Nunca pensei nisso. E nessa fase horrorosa nossa, hein? Nossa Senhora, vocês são bravos mesmo, cara. O vascaíno...
Quase 68 mil inscritos nessa fase braba que a gente vive aí. Obrigado, família. Então falta pouco pra gente bater essa marca. Se inscreve, like, ativa o sininho, dá aquela hypada e comenta aí também, que ajuda demais o nosso trabalho. Família, eu prefiro reagir aqui com vocês, tudo, não vou falar nada, só vou reagir aqui pra não esquecer, e aí depois a gente vem comentando sobre tudo. Eu acho melhor dessa forma e quero também a sua visão, o seu comentário aí, família vascaína. Chega aí, liga só. O CSA tinha uma postura mais defensiva desde o início, e jogar contra times que marcam mais atrás é um pouco mais difícil para criar mesmo. Mas eu acho que o time teve uma boa produção ofensiva, se tratando do time que está jogando em casa. Você pode questionar que é da Série C, mas não é fácil jogar aqui. O Grêmio teve muita dificuldade, acabou eliminado. Hoje o Retrô fez um jogo duro contra o Bahia, lá que foi 3-2. O CRB empatou com o Cruzeiro em 0-0 no Mineirão. Esses jogos de Copa do Brasil são jogos que os times ficam muito motivados, o estádio fica cheio. Então a produção da equipe, a produção ofensiva do time, eu gostei. Eu só não gostei do resultado e não gostei da gente não fazer gol de novo. Era um jogo, e o lado positivo é que a gente não tomou gol. Tá? Acho que a gente ofereceu um pouco de contra-ataque a mais do que devia. Eu acho que a minha maior irritação no jogo foi essa. Para jogar contra um time assim, você tem que saber atacar, mas a primeira coisa é posicionar o time para você não sofrer contra-ataque. Eu acho que isso a gente pecou algumas vezes, principalmente no primeiro tempo. Foi que acabou amadelando o Maurício Lemos. Mas assim, acho que o time tem que continuar produzindo e botar a bola para dentro do gol. O jogo a gente produziu pelo menos para fazer 2 gols no mínimo e sair com um placar de 2-0. O CSA não teve nenhuma finalização dentro do gol. Eu acho que a gente tem plano B, mas assim, o plano principal é recuperar o Veguete na questão dele colocar a bola para dentro. Ele é o cara, a característica principal dele como jogador é fazer gol. E hoje ele está jogando num time diferente das outras temporadas, que cria muito. É verdade. E ele, eu acredito muito no potencial dele, tirando a questão que ele não conseguiu fazer gol nesses últimos jogos, pelo menos na quantidade que a gente gostaria, que ele fez o gol contra o Del Valle. Ele é um jogador que contribui em todas as fases do jogo. Contribui na marcação, contribui na movimentação, contribui na bola aérea defensiva. Então ele não é só um cara, um atacante que vai fazer o gol. Isso aqui eu tive que pausar rapidamente. Isso aqui, ele tá me chamando, tá? Aí você utiliza o termo que você quiser aí. Ele está me chamando de otário, de burro, de comédia, de... sei lá, de qualquer coisa. Não, Diniz. Assim não, Diniz. Assim não, Diniz. Assim não, Diniz. Não, aí não, Diniz. Ele tem uma contribuição muito importante na parte tática também. E é um jogador que tem muita minha confiança. Agora, plano B, a gente tem plano B. Poderia ter colocado um outro jogador. O GB a gente preparou para ser esse reserva imediato, daqui a pouco está voltando. E a gente pode variar também, jogar assim com um falso 9, não tem nenhum problema. Mas o Veguete é um jogador que a gente tem muita confiança nele. Você pensa que o 4 está na polícia eu poderia jogar, não tem problema nenhum. É uma das possibilidades. Isso aí pode acontecer a qualquer momento. Mas no caso do Veguete, eu acho que ele precisa mais de confiança do que tirar ele do time. Não é isso que eu percebo nesse momento agora, até hoje. Tirar ele do time que precisa. Acho que não faz parte da solução. O Vasco teve 72% de posse de bola jogando no Repelé. Não me lembro de uma equipe jogando com o CSA aqui no Repelé ter essa posse de bola absurda, né? Não podemos também, né, ficar desapontados e cobrar alguma coisa nesse momento. Foi o gesto que a diretoria fez de tirar o Igor para trazer um técnico para um jogo decisivo como esse. Ao final do jogo, a torcida falou que sábado é guerra, que é o jogo contra o Botafogo da Paraíba aqui. É um jogo importante para a gente tentar voltar ao G8 novamente da Série C. Mas, diante do Vasco, não fomos nem sombra daquilo que fomos contra o Grêmio, por exemplo, aqui. Nós dominamos o Grêmio aqui naquele jogo e ganhamos. Hoje não precisaria nem dominar, bastaria apenas aproveitar essas 2 oportunidades que o CSA teve em 90 minutos fora dos acréscimos. O Vasco melhorou muito depois do sorteio que teve, quando soubemos que seria eles, e nós pioramos muito. O Vasco evoluiu e nós pioramos, mas no final das contas deu um empate, é um resultado que não podemos lamentar. O Fernando Diniz, ele tem uma teimosia, que é algo que ele trata como uma missão quase que pessoal deles, que eu vou recuperar o jogador. Só que essa insistência do Diniz, ela não preserva o jogador, ela não ajuda o jogador. Ela expõe mais um atleta que não está em condição de atuar mais com a camisa do Vasco. Já nem sei se o João Vitor é o principal culpado. Porque com a quantidade de erros que tem o João Vitor, ele seguir sendo escalado. Pô, ele ficou suspenso contra o Inter. Era a oportunidade perfeita para você sacar o João Vitor do time. E aí o Fernando Diniz insiste. Coloca o cara de novo na equipe na primeira oportunidade. Bacana, Diniz. Eu até gosto muito de você, te acho um treinador excelente. Mas essa teimosia do Diniz não pode ser mais importante do que o bem coletivo do Vasco. E hoje, pelo bem do coletivo do Vasco, o João Vitor não pode atuar porque ele compromete. E eu sei que é chato vir aqui depois de um jogo, pegar no pé do João Vitor, falar que ele não tá jogando nada porque ele é um alvo fácil. Soa até como uma covardia. Mas ele faz mal ao Vasco hoje. Mas o Fernando Diniz
que é porque quer recuperar o jogador. Eu não sei se é pra amanhã poder bater no peito e falar, eu recuperei. De repente, Diniz, o João Vitor vai se recuperar em outro lugar. De repente vai ser em outro lugar, não vai ser no Vasco. Mas por que tamanha insistência num jogador, cara? Por quê? Contra o Inter jogaram Freitas e Lemos. Mantém um pouco, dá sequência. Tira o João Vitor, de repente a forma de você recuperar ele é tirando ele um pouco do holofote. Você sabe o que vai acontecer hoje, Vitor? Sabe o que, é que acontece? Ele foi expulso, comprometeu, quase complicou o empate, que já não é um resultado bom, e a torcida vai cair matando em cima do mesmo cara. Já defendi o João Vitor várias vezes aqui, acho que tem qualidade, mas repito, de repente ele vai se recuperar em outro lugar que não é vestir na camisa do Vasco. Foi isso que eu tentei falar ontem no nosso vídeo de pós-jogo, mas a qualidade técnica aí nas palavras do Gabriel Farias, aula. Então ele me ajudou aqui a passar a minha mensagem. Família, muita coisa aqui pra gente falar, mas eu gostaria de começar com a opinião de vocês, né? Separei aqui 2 comentários da galera que comentou ontem no nosso vídeo de pós-jogo. O meu amigo, não tá o nome aqui, vou chamar de Jim, tá aqui, né? Hugo Moura na zaga não dá. Ele é bom na volância. João Vitor não dá mais. Verrete, o intocável. Tem que ser substituído sim no segundo tempo. E entrar o Lloyd. E aqui ele comenta do Coutinho, tem que chutar, né? E o meu outro amigo aqui, o Wellington, né? Ele foi mais firme em relação à minha pessoa. Olha só, se o Diniz estiver traindo a mulher, é com você. Mas que deselegante. Cara, não há contexto justificável para ter uma zaga com 2 destros. Ainda mais com João Vitor. Detalhe, para o Diniz, o lateral direito reserva do Vasco é o Puma. O Paulo Ricardo não serve. Fora Diniz. Eu não sei não, o Wellington, porque teve aí, né, uma informação recente que o Diniz não gosta muito, né, não é muito fã do Puma. Por isso que, assim, eu tô na dúvida mesmo do que ele vai fazer aí contra o Mirassol, se ele vai de fato utilizar o Puma, ou de repente usar ali, né, o João Vitor na lateral, mas é aquele ponto que eu comentei aqui com vocês, tá? Não dá mais, tá? Não dá mais porque é uma questão de energia, é o que o Gabriel Farias falou ali, é preservar, né, o atleta. Então, pegando aqui a opinião da família vascaína que comentou esses 2 comentários, cara, em relação ao Hugo Moura, eu concordo, tá? Eu concordo, não gosto também, até porque, assim, não faz muito sentido, né? Já que, por exemplo, você tem ali o Freitas no banco, então volta pro segundo tempo com o Freitas. Por que deixar o Hugo Moura, né, jogando junto com o João Vitor? Não faz muito sentido, eu também concordo. Mas eu não acho que ontem foi esse o ponto principal. O ponto principal, na minha opinião, além da insistência com o João Vitor, que eu defendi aqui, por isso que recebi aqui a crítica, do Wellington, né? Eu defendi o João Vitor com o Lemos pela questão da bola aérea. Eu falei, pô, campo difícil de jogar, campo ruim, eles vão utilizar muito dessa bola, e eu acho o João Vitor melhor que o Freitas nessa bola aérea. O Freitas tem muita dificuldade, a gente viu isso contra o Internacional, até naquela bola de frente, assim, pra você cortar, ele tem medo, sei lá, ele não consegue, não tem impulsão, ele não é zagueiro, ele é um zagueiro mais Nutella, né, um zagueiro mais técnico. Então, eu prefiro o João Vitor nessa bola aérea. Mas eu errei, assim como o Diniz errou, sabe? Eu assumo aqui. Não dá, o cara tá muito mal, tá pesado, ele não tem sorte, ele trava, a bola bate, rebate, sobra pro cara dar o tapa na frente, tudo que ele faz tá dando errado, foi expulso aí de novo, pelo amor de Deus, Diniz. Só que, família vascaína, eu pego, agora focando no trabalho do Diniz pra gente chegar no Verrete, eu vou ali pro torcedor do CSA que fala, né, poxa, o Vasco melhorou em relação ao dia, né, que foi definido o jogo CSA, né, contra Vasco. E eu também acho, o Vasco joga mais bola do que com o Fábio Carille. Com certeza. Por isso que eu não vou chegar aqui e falar fora Diniz. Os resultados, eles não aconteceram. Principalmente nesse mês, né? Quantas derrotas? Foram 2 derrotas. E aí, assim, se você analisar isso aqui, 2 derrotas pro Botafogo, eu acho que não é nada normal perder pro Botafogo. Sim, pelo desempenho, porque o Vasco foi muito mal, principalmente no segundo tempo, né? A derrota pro Del Valle, o vexame, poxa, não dá pra colocar na conta do Diniz. Fica na conta do Lucas Piton. Claro que no decorrer da partida e nas escolhas, aí sim, né? Porque foi um absurdo ele segurar o Verrete naquela partida. Ele deveria ter tirado o Verrete. Mas aí, família, realmente não é garantia de nada. Ele poderia ter sacado o Verrete, deixado o GB e o Vasco tomar a mesma goleada. Então eu coloco na conta do Piton. E aí, 3 empates, não é isso? Del Valle em casa, Internacional e agora contra o CSA. O Vasco não conseguiu vencer nenhuma partida, nesse mês
de julho. Mas não muda a minha opinião em relação ao Diniz. Acho que é o cara mais capacitado para tirar alguma coisa desse elenco. Mas eu fico aqui, cara, pedindo a Deus para que ele, pelo amor de Deus, veja esse vídeo do Gabriel Farias e tenha um entendimento que a maneira que ele está se comportando em relação a João Vitor e Pablo Verratti só está atrapalhando. Só está atrapalhando o próprio jogador, o individual de cada atleta e os resultados. Porque a partir do momento que quando você tem, né, isso aconteceu várias vezes, né, que loucura, né, família? Jogador a menos contra Del Valle, Inter e contra o CSA. E você não tira o Verratti, Diniz, isso tá expondo o jogador, Diniz. Você tá expondo. Você tá pedindo para fazer uma coisa que ele não faz. Esse é o ponto, você tá chamando o torcedor. De novo, repito, você tá me chamando de otário. O que o Verratti contribui nas fases do jogo, Diniz? Isso é absurdo, Diniz. Como é que tu fala uma coisa dessa, Diniz? O Verratti é centroavante aqui, ó, área. Essa é a área dele. Quando ele pisa pra cá, ele não sabe. Ele desliga o disjuntor, Diniz. Ele não sabe absolutamente nada. Ele não contribui na marcação. Não, ele faz ali. Ele só recompõe. Ele só faz um miguezinho, faz número ali. Diniz, tecnicamente, ele é horroroso. Ele é um dos piores jogadores que já passou pelo Vasco, tecnicamente falando. O Verratti é um milagre. E eu sou muito fã desse milagre da carreira, de luta, de não ter desistido. Emiliano Dias falou sobre isso, que ele não conseguia, a coisa não vingava. Teve um momento da carreira do Verratti, sei lá, dos 20 e poucos anos até 30 e poucos anos, que o Verratti tinha feito 9 gols, cara. Então os últimos 5, 6 anos do Verratti é milagre, principalmente com a camisa do Vasco. Principalmente. Agora, tu chegar na cara do torcedor e falar que o Verratti contribui em todas as fases do jogo, poxa, você tá de brincadeira, Diniz. Você tá chamando a gente de otário, igual você fez lá quando a torcida foi falar com vocês lá. Ah, vocês estão 20 anos na merda, 20 anos fufu. Mas, pô, o que você tá fazendo? Você não tá tratando o Vasco a sério, cara. Você não tá tratando o Vasco a sério, não é possível, cara. Você não tá tratando a torcida... Eu sei que fica difícil você, poxa, levar a opinião do torcedor pra dentro do clube, pra tomada de decisão. Não, agora essa justificativa não, Diniz. Ele não contribui. Ele não contribui em nada. Calma, com gols, quando ele faz os gols, né? E talvez ali na ajuda na bola aérea defensiva. Agora, marcando, contra-ataque, passe, fazer uma escorada, o pivô, capa do Batman, dar seguimento à jogada. Não faz, Diniz. Ele não faz. Você tá falando com torcedores, com os vascaínos que acompanham o Verratti desde 2023. Você tá chegando aí agora. Então não fala besteira, ele não contribui em todas as fases do jogo. Por exemplo, o Verratti ele não consegue fazer o que o 9 dele estava fazendo. Capa do Batman, segurar, pressionar, girar, dar um passe, contra-ataque. O Verratti não faz isso. O Verratti é o cara da área. E a fase não tá legal. Ninguém tá conseguindo conectar os cruzamentos. Quando a bola chega, ele erra. Ele perde gols assim absurdos, como foi contra o Grêmio, como foi contra o Del Valle, como foi contra o Internacional, se colocando mal, tá ansioso. Então, se você continuar insistindo com o Verratti, ele vai continuar fazendo merda. Ele vai continuar errando. Você tem que ter esse entendimento que o melhor agora é segurar o cara. Você tá expondo o cara. Aí vai de novo. Aí pega o Mirassol lá, pressionando, marretando, ficando mais com a bola. Aí deixa o Verratti. Vai ficar o Thiagão aqui, um mala sem alça, o João, o Pedro, pressionando o cara. Não tá dando. E assim, o Lloyd entrou ontem contra o CSA de uma forma que eu acho que assim, só comprovou que todo mundo tá certo e você está errado. Ninguém está falando aqui, que já foi uma justificativa sua, em uma coletiva, se eu mudasse isso, se eu fizesse isso ou aquilo, não é garantia de resultado. Não é. Concordo, mas você não pode falar isso. Ontem o Lloyd mostrou que ele seria uma figura importante contra o Internacional. Aquele jogo estava pedindo uma característica dele, não do Verratti. E você continua expondo o Verratti. Você não está ajudando o Verratti. Você está prejudicando o Verratti. Ou você está com medo de, barrar o Verratti. Por exemplo, no jogo contra o Mirassol, o Vasco vai lá e ganha. Segura o Verratti contra o Galo, vai lá e ganha. Mas é assim, Diniz. Eu acho que vai ser muito melhor isso pra ele voltar num time vencendo, um time melhor, do que nesse momento. Porque hoje o Verratti é um dos problemas do Vasco. Ele é um dos problemas do Vasco. Ele tá mal, assim como o João Vitor. Então segura. Segura, porque ele pode ser importante futuramente. Esse é o papo. Agora, pontuando isso aqui, eu não sou a favor da sua saída, mas de forma nenhuma. De forma nenhuma. Na coletiva, se vocês quiserem acompanhar ela completa,
Ele toca lá na situação, algum jornalista na situação do Nuno, que é um cara que não consegue terminar as partidas, e eu concordo, deve ser também pela questão da temporada, que ele vem lá de Portugal. Ele fala do Ryan também lá, que né, tem momentos que se desliga do jogo. Família, qualquer treinador que pense dentro da caixa, aquela linha de 4, 2 volantes, 1 meia, pontas, esse treinador, nesse Vasco, vai dar merda. Ah, Thiago, mas já tá dando merda. Mas tá dando merda porque a fase não tá boa. A bola não tá entrando, porque o Vasco está construindo. O Vasco tá tentando. Agora, esse tipo de treinador como Mano, Carille, entre outros, que vai tentar fechar a casinha e contra-atacar como? Contra-atacar como? É esse Vasco, é o estilo do Diniz que o Vasco precisa. Com posse, aproximação, triangulações, linhas de passe. Agora, eu só peço a Deus para que, né, nessa noite ou em outras noites, até o jogo contra o Mirassol, o cara possa deitar na sua cama quietinho e falar, poxa, né, eu acho que é melhor dar uma segurada em determinados jogadores. Eu não estou ajudando. E aí, consequentemente, não está ajudando o Vasco. É isso, família vascaína. Fui.